Vamos lá, deixa sua Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 17. Hoje nós vamos para, se não me engano, quinta e última mensagem da primeira temporada das 7 mensagens sobre a ascensão de um rei. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre lidando com situações difíceis. Vamos brincar um pouquinho em relação aos gigantes que tem em nossa vida. Então você pode deixar aberto porque nós vamos ler várias partes do capítulo 17. Então não vou começar dentro agora não, só deixa sua Bíblia aberta, porque a gente vai ver cada parte da mensagem de hoje, a gente vai tocar em alguns versículos desse capítulo. Tranquilo? Vamos então entender, lembrar do que está acontecendo aí. Capítulo 17 é quando Davi vai visitar seus irmãos, ele já foi ungido para ser rei. Lembra que ele está quietinho, aguardando o tempo do Senhor, e ele está naturalmente fazendo tudo que o pai dele manda. Era um homem responsável, fazia o que o pai mandava, e o pai falava para ele: vai lá na guerra, vê como é que estão as coisas, vê como é que estão seus irmãos. Davi leva então a comida para lá. Davi também já estava começando a ser escudeiro do rei, a tocar harpa para Saul, aquela coisa toda. Está acontecendo nesse meio de caminho aqui. E nenhuma dessas idas de Davi para levar comida para os seus irmãos é que Davi ouve o que está acontecendo lá e ele começa a ver o que está acontecendo em relação a Golias. Então, a ideia que nós estamos aqui é, no Vale de Elá, exército filisteu de um lado, exército de Israel do outro. Davi chega, fica sabendo da situação, e há 40 dias tem um gigante desafiando o exército, e o exército está com medo e ninguém quer lutar contra ele. Relembrando a vocês o que eu expliquei, o que acontecia na antiguidade. Algumas guerras, até para você evitar um banho de sangue, você levantava campeões. O que eram campeões? 2 guerreiros, um de cada exército, ia para uma batalha, e quem vencesse o outro exército se rendia. Essa é a situação proposta pelos filisteus. Essa é a situação, e por isso Golias está desafiando todo o exército. Então, assim, em vez de todo mundo guerrear, morreu um monte de gente, vem um só. Mas quem é que queria ir? Ninguém queria ir. Até porque os judeus, historicamente, durante o estudo a gente vê isso, eles eram baixinhos e franzinos. E ali está diante de um gigante, de um homem de guerra, forte, vigoroso. Então todos os soldados estavam com medo. Quando você batalha em grupo, é mais fácil, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E a sua confiança muitas vezes está mais nas pessoas ao seu lado. Mas quando você tem que ir para uma batalha 1 a 1, você precisa ter uma confiança diferente. Você precisa ter confiança nas suas habilidades, a confiança em alguma outra coisa. Nós chamamos isso de fé, que é confiar em Deus naquilo que eu não posso fazer. Essa é a situação que nós estamos. Aqui tem muita coisa que a gente pode aprender com Davi. Hoje eu vou destacar alguns. Hoje eu quero destacar mais ou menos 6 princípios que a gente aprende com Davi para enfrentar os gigantes e as situações difíceis da nossa vida. O primeiro princípio que eu gostaria que a gente se concentrasse é: tenha coragem de enfrentar seus desafios. Está com sua Bíblia aberta? Vamos ler a partir do verso 30. Versos 30, 31 e 32 diz assim: ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. É sério, ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa do filisteu. Eu vou lutar com ele. Faz um favor para mim, Vantos, liga para mim as luzes, por favor, ficar legal para mim enxergar aqui. Ninguém precisa se preocupar, eu luto. Todos os soldados e o próprio rei fugiram da batalha. Davi assumiu a responsabilidade da batalha. Davi fez o que alguns fizeram antes dele. O que Moisés, apesar das desculpas, fez antes dele. Ele conhecia a história do povo dele. Davi fez o que Josué e Caleb, mesmo com outros 10 espias falando o contrário, fizeram antes dele, que é assumir a responsabilidade e dizer: deixa então o que a gente faz. Nós não podemos fugir. A gente volta lá em Números, nós vamos ver que Caleb e Josué, eles foram contra todos os outros que diziam: olha, não vamos entrar nessa terra, porque aqui tem um monte de gigantes, porque eles vão nos matar. E Caleb e Josué dizem: o que não? Deus prometeu, a gente tem que ir. Davi faz exatamente a mesma coisa. Confiando em Deus, ele disse: então pode deixar que eu faço.
Eu vou. O que acontece na nossa vida é que muitos dos gigantes que aparecem na nossa vida, muitos dos problemas que aparecem na nossa vida, nós fugimos. Nós botamos as coisas por debaixo do tapete. Nós tentamos achar que dá para levar a coisa mais ou menos. O casamento está com um problema, empurra com a barriga. Teve uma discussão, um problema na igreja, não, deixa para lá. A gente usa até mesmo o perdão que Deus mandou a gente fazer para as pessoas como desculpa, porque a gente não resolve, não perdoa mesmo, mas joga para debaixo do tapete. Nós não enfrentamos as situações, nós fugimos delas. Ao fugir da situação, ela nunca melhora, ela piora. Porque quanto mais você fugir da situação, mais o gigante cresce. Quanto mais você finge que não está acontecendo, mais o gigante cresce. Quando você chega num casamento que chega ao divórcio, e você conversa com as pessoas que estão entrando no divórcio, eles não decidiram o divórcio de um dia para o outro. Eles decidiram ao longo de meses, de anos, de problema enfiado para debaixo do tapete, de coisas não resolvidas, de coisas ditas mais ou menos, de achar assim, não está bom, não, o casamento está bom, não, a gente se ajeita, não se ajeita. Pensam diferente, não conseguem se tornar uma só carne do jeito que precisa, mas estão tentando empurrar com a barriga. Pessoas que têm problema no seu trabalho e estão sempre infelizes, muitas vezes descontam suas famílias. Por quê? Porque não resolve o problema no trabalho. Nem resolve o problema no trabalho, nem troca de trabalho. E aí entra em depressão, entra um monte de coisa. Quantas pessoas entram em depressão porque alguém morre e elas não conseguem processar o luto? Porque não querem encarar o luto de frente e chorar o que tem que chorar, porque perdeu a pessoa, não tem para onde voltar. Você precisa encarar os problemas e desafios de frente. Quando Davi encontra Golias, ele encara o problema de frente. Ele está vendo todo mundo fugir. E ele diz assim, não, pode ficar tranquilo, eu vou. O texto aí, verso 48 do texto, ainda mostra quando ele vai agora enfrentar o gigante. E o texto diz assim, quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi, um menino ruivo, delicado, pequeno, olha para o homem de guerra. Enquanto todo o exército recuou, Golias pega a espada e vem para cima dele. E ele vai para cima de Golias. Ele não recua diante do gigante. Ele vai tomar a posição dele. Até porque quando a gente estuda uma questão militar, nós aprendemos que numa guerra você precisa tomar as melhores posições. Você não toma a melhor posição se você só recua. Você precisa se posicionar. Então, diante dos problemas da vida, você precisa se posicionar. Você precisa encontrar qual é a sua posição. Mesmo que você erre, você não é perfeito. A pior coisa é você fugir da situação. É melhor você errar. Pelo menos você tentou. E saiba que na maioria das vezes a gente não se arrepende daquilo que a gente tentou. A gente se arrepende daquilo que a gente não tentou. Daquilo que a gente ficou no si. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Às vezes uma pessoa te dá uma proposta de trabalho e você recusa aquela proposta que você teve medo. E você passa meses da sua vida assim, e se eu tivesse tentado? Eu poderia estar melhor. Essa dúvida é uma das coisas que quebram a nossa vida. Porque é melhor muitas vezes. Uma vez eu fui para São Paulo ajudar um primo meu que tinha uma empresa, tinha que ajudar a recuperar a empresa, estava quase falindo. Depois de um tempo eu não gostei de morar lá e fui embora. Mas eu posso dizer, eu fui. Estava numa idade, não estava casado nem nada, eu tentei, podia ter dado muito certo. Consegui ajudar ele a recuperar a empresa dele, mas eu mesmo não quis estar. Mas podia ter sido uma vida completamente diferente. Podia. Mas eu não tenho arrependimento dela, por quê? Porque eu a vivi. Eu tive a escolha de não ficar. Eu tive a escolha de fazer. Mas se eu tivesse assim, se eu tivesse ido, nossa, já pensou, de repente a empresa podia ter crescido, nós poderíamos ter comprado coisas, poderíamos ter feito um monte de coisa. Ia ficar nesse sim. Ficar sempre achando que aquilo era bom demais. Ficar sempre pensando que talvez eu tivesse feito. Davi nos ensina que problema foi feito para você resolver. Conta-se uma história que um grande sábio estava próximo da morte e ele queria decidir qual dos seus alunos, qual dos seus discípulos
e ia ocupar o seu lugar de mestre. E ele propôs um desafio a esses alunos. Ele colocou uma mesa de centro e colocou um vaso muito antigo, muito valioso, no centro da mesa. Os alunos olharam aquele vaso, sabiam que era um vaso valioso, que era uma obra de arte valiosa. E ele falou para eles assim: eu tenho um problema para vocês. Este é o problema. E aquele que resolver o problema é aquele que será o mestre. E os alunos começaram a olhar para o vaso, porque ele estava quebrado, qual era o problema do vaso, qual não era o problema do vaso. E eles ficaram ali por meia hora, 40 minutos, uma hora, e ninguém entendia, ninguém sabia exatamente o que fazer, ninguém sabia que tipo de atitude tomar, até que um dos alunos se levantou, tomou a sua espada e quebrou o vaso. E quando ele fez isso, o mestre disse: você será meu sucessor. Os outros alunos não entenderam como assim. Ele acabou de quebrar um vaso valiosíssimo. Como o senhor vai botar ele como mestre? Ele disse assim: eu disse para vocês, eis aí um problema. O problema foi feito para ser resolvido. O problema não foi feito para ficar debaixo do tapete perturbando. Ele foi feito para ser resolvido. E ele teve que se arriscar a resolver. Diante dos problemas e dos gigantes, encare-os pela fé. Hebreus capítulo 10, 39 diz para a gente: nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem e são salvos. A nossa fé é feita assim. Pelo menos a fé verdadeira é feita assim. Nós não retrocedemos a ser destruídos, nós não temos medo. Mesmo diante da perseguição, nós permanecemos firmes. Todo cristão real permanece firme, porque ele sabe da certeza da sua salvação. Segundo princípio que Davi nos ensina é: saiba quem você é. Vamos lá? Continuando aí em Samuel 17, a partir do verso 33, diz: respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será apenas como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Sócrates diz pra gente: conhece-te a ti mesmo. Sun Tzu, quando escreve a arte da guerra, ele diz que a vitória na guerra não é apenas quando você conhece o exército do inimigo, mas é quando você se conhece e conhece o seu exército, conhece o seu poderio, conhece quem você é. Um dos princípios então que Davi traz pra gente é: você sabe quem você é? Você reconhece o potencial com o qual Deus criou você? Você sabe quais são os talentos e dons que Deus deu a você? Você conhece o propósito que Deus deu a você? Davi sabia quem era. Davi sabia que ele era um pastor de ovelhas, que foi libertado por Deus quando tinha que enfrentar leão e urso. Davi sabia que era ungido de Deus para ser rei de Israel. Ele sabia seu propósito, ele sabia seus dons e talentos. Entenda, ninguém é obrigado a saber quem você é. Ninguém é obrigado a conhecer suas qualificações. Você. Um dos problemas que impedem a gente de crescer é ficar esperando o reconhecimento dos outros. É ficar esperando o elogio dos outros. É ficar esperando que os outros nos deem oportunidade. Oportunidade não se espera, oportunidade se cria. Oportunidade se busca. E nós encontramos oportunidades e aproveitamos oportunidades não porque alguém nos deu. Nós aproveitamos porque sabemos quem somos e a gente consegue reconhecer a oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Davi viu uma oportunidade e ele fez o que precisava ser feito. Sabe por que a gente perde nossas oportunidades? Porque não sabemos quem somos. Não temos confiança naquilo que poderíamos fazer. Ficamos com medo de: será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? Ah não, eu acho que não dá. Ninguém acredita que eu vou conseguir fazer. E as pessoas dizem que você não vai dar em nada e você acredita nisso. Um dos grandes segredos de vida é
você parar de acreditar no que os outros dizem sobre você e começar a acreditar no que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você é que você foi criado à imagem e semelhança dele. O que Deus diz sobre você é que se você tiver fé nele, nada é impossível. O que Deus diz sobre você é que você é filho e filha amada do Senhor. O que Deus diz para você é que se você realmente crê em Jesus, se tornando filho dele, você é salvo. O que Deus diz é que você é capaz de fazer qualquer coisa. O que limita a nossa vida é o que nós pensamos. Porque a única limitação real que nós temos é aquela limitação que Deus coloca. E eu garanto para você, o limite de Deus é longo. Porque o limite real que Deus coloca na gente é não pecar. No mais, Ele liberou para a gente conquistar grandes coisas. Não é à toa que nós dizemos que impossível é aquilo que ninguém fez ainda. Tempos atrás se dizia que era impossível um ser humano correr abaixo de 3 em 10 segundos. Aí alguém correu. Depois era impossível correr abaixo de 9,5 segundos. Aí alguém correu. Impossível é simplesmente algo que alguém não fez. Também era impossível voar, até que alguém voou. Porque Deus não colocou esses limites para nós. O limite que Ele colocou para nós é o pecado. E é engraçado, porque é exatamente esse limite que a gente adora ir contra. É esse limite que o homem briga tanto. Uma suposta liberdade de fazer o que eu quero, o que a carne quer. O único limite que Deus realmente coloca é o limite que a gente quer passar. Todas as outras coisas que nós poderíamos fazer para ser feliz, a gente acha dificuldade de fazer. Já percebeu? Nós somos seres muito estranhos. Somos seres que buscamos coisas que na verdade nos fazem mal. Porque se você ler com calma a Escritura Sagrada e tiver o Espírito Santo para te iluminar, você vai perceber que a lei de Deus só nos faz bem. Vou pegar uma coisa que todo o ser humano, em suma de maioria, gosta, e no entanto a gente tem um problema. Há uma guerra entre a gente e o mundo por causa de sexo. Beleza? A lei de Deus diz que você não deve fazer com qualquer um, você deve fazer com a pessoa que você constrói a sua vida, que a gente chama de casamento. Aí as pessoas dizem, não, mas eu tenho que ter a liberalidade de fazer com quem quiser. Aí você conversa com as pessoas que fazem com um monte de gente, e você descobre que a pessoa se sente usada. Ela não consegue desenvolver bons relacionamentos. Muitas vezes se sente usada, abusada, ou abusa do outro, não sente ligação com ninguém, não desenvolve um bom relacionamento. Isso faz bem? Sério? Mas ela teve aquele momento de prazer, sim, tem um monte de prazer, ela teve. Depois que ele passou, a vida dela é infeliz. Isso faz bem? Pode. A palavra de Deus nos traz leis de Deus que nos faria bem. Não fazer mal ao outro, não usar mal do outro, não roubar do outro, não matar o outro. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Não é ditado popular, é Jesus Cristo em Mateus 12:45. São coisas que a gente tem na palavra de Deus. Mas para fazer isso, você precisa saber quem é. Para você saber quem você é, você precisa conhecer o autor da criação. Todo cristão verdadeiro que conhece a Deus de verdade acaba aprendendo a saber, acaba aprendendo a descobrir quem Ele é de verdade. E ao descobrir quem é de verdade, é capaz de fazer as coisas. Davi sabia quem Deus era de verdade. Então ele também sabia quem Ele era de verdade. E por isso ele encara a situação sabendo quem é. Quando você tem medo de fazer as coisas, e tem medo de saber quem é, e tem medo de colocar os seus talentos à disposição, porque está com medo que os outros vão pensar, que os outros vão falar, está com medo se você vai conseguir, se não vai conseguir. Eu quero lembrar você o que Deus fala sobre isso. Na parábola dos talentos, Deus diz assim para aquele que teve medo. Ele diz, por fim veio que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junto onde não semeou, por isso eu tive medo. Saíste de meu talento no chão. Aqui, ó, estou te entregando o que te pertence. E o Senhor responde, servo mau e negligente. Você sabia que eu colhi onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado no meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entrega àquele que tem 10.
Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade, mas aquele que não tem, até o que lhe tem, vai ser tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o pensamento de Deus em relação àqueles que se deixam ter como conselheiro medo, que se deixam ter como conselheiro algo que os outros vão pensar, ao invés de pensar no que Deus vai pensar, e confiar no talento que Deus te deu, no Cristo que habita no seu coração. Não pelas suas forças, pelas forças do próprio Cristo, você pode fazer todas as coisas na sua vida. Você pode executar as coisas na sua vida, fazer o seu melhor. Essa é a diferença da coisa. Deus não está requerendo de você a perfeição, mas Ele está requerendo que você confie nele e faça o seu melhor, que você use os talentos e dons que Ele te deu. Terceira coisa que Davi nos ensina: seja original e não uma imitação. Continue no texto, vamos lá? 1 Samuel, a partir do verso 38, diz: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o alforje do pastor, e com a tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Vamos lá. Aqui a gente tem outro princípio claro da palavra de Deus. Se Deus chamou fulano, não chamou ciclano. O que significa isso? Se Deus chamou você, Ele não chamou o outro. Se Deus te deu uma tarefa, ela é sua, não do outro. Você não tem que imitar ninguém. É igual a gente escalar alguém para pregar. Eu vou lá, olho para alguém, falo assim: Robledo, vem pregar. Aí o Robledo tenta pregar igual a mim. Não, se fosse pregar igual a mim, eu tinha que vir aqui pregar, não ele. Eu sou eu, ele é ele. Deus deu o seu talento, sua forma de fazer. Muitos crentes, por exemplo, têm medo de evangelizar, de falar de Jesus às pessoas. Porque ele diz: mas eu não estudei igual o pastor, eu não sei o que o pastor sabe. Ora, Deus deu a ordem de evangelizar para todos nós. Ele quer que você evangelize como você. Se Ele quisesse que eu fosse, Ele tinha mandado eu. Um dos cursos de evangelismo que eu fiz, o autor do curso estava contando para a gente uma história. Ele já tinha treinado muitas pessoas. E ele estava em mais um treinamento. Ele sempre tomava um café na cafeteria e lá tinha um homem que era ateu. Esse homem não ia na igreja de jeito nenhum. E uma das frustrações dele, que dava o curso, acostumado a dar curso de evangelismo, uma das frustrações é: aquele homem não ouvia do evangelho. E aquele homem conhecia muito das técnicas. Então, se você chegasse para ele e começasse a falar da técnica, que tem uma técnica de C.S. Lewis: se Jesus não é Deus, então ele é louco, ele é não sei o quê. Tem uma técnica, se você chegasse a qualquer técnica que ele conhecia, ele sabia dar a resposta. Então, o que aquele homem fazia? Como algumas pessoas do curso sempre tentavam evangelizar aquele homem, quando estava fazendo o curso, porque ele ia muito naquela cafeteria, ele sempre tentava orientar os alunos que evitassem conversar com aquele homem, porque ele mesmo tinha dificuldade, quanto mais um novato. E ele conta que uma vez Deus o surpreendeu, porque ele estava dando curso e tinha vários novos convertidos, ou seja, não eram apenas pessoas da igreja que estavam aprendendo, eram pessoas que também eram novas na igreja, tinham recebido Jesus há pouco tempo. Entre essas pessoas tinha uma menina que estava na igreja há 2, 3 semanas, tinha acabado de ser batizada. E aí, na hora do lanche, o pessoal foi para a cafeteria, aquele homem estava lá, e essa menina sentou do lado dele. E ele conta que ele tremeu. Ele falou assim: meu Deus, a menina do lado dele, essa menina é nova na igreja, vai tentar conversar com ele, que está aprendendo as coisas, está empolgada, ele vai falar um monte de coisa para ela, vai desviar a menina como já desviou outros. E ele conta que ficou olhando, mas ele não tinha como interromper a conversa, então esse cara olhando. E aquele homem depois saiu, e a menina veio sorrindo. E ele preocupado, disse: como é que foi a conversa e tal? Não, eu fiz um amigo, é muito legal, então a gente foi conversando. Ele falou que vai na igreja amanhã. Ele: como é que é? Ele falou que vai lá na igreja amanhã, vai visitar para poder a gente continuar conversando. Como? Qual das técnicas você conseguiu? Porque eu tentei várias e não adiantou. Ela: não, eu sentei do lado dele, começamos a conversar. E eu olhei para ele e falei assim: nossa, você tem uma cara tão triste, parece ser um cara muito sozinho. E ele olhou para mim e falou assim: eu sou um cara muito sozinho, as pessoas não gostam de mim. Ela: deixa eu te falar uma coisa, eu era muito assim. Mas hoje eu estou tão feliz que eu conheci um amigo muito legal, o nome dele é Jesus.
Vai lá na igreja amanhã, eu queria te apresentar ele também. Ela só falou isso, com o coração aberto para falar isso. E aquele homem se abriu, porque ele estava escutando, e falou assim, vou. Tempos depois, aquele homem se converteu e entregou a vida a Cristo. Por quê? Porque ela foi ela. As pessoas percebem quando você está mentindo. Você mesmo se sente desconfortável quando está mentindo. Viva uma vida cristã autêntica. Nos seus erros, nas suas qualidades, viva uma vida autêntica. Se você viver uma vida autêntica, você mesmo vai pedir a Deus que te ajude nos seus erros. Porque todos têm erros. Não tenha medo dos seus erros. Deus te chamou e te amou com eles. E é Ele que vai corrigir os seus erros. Não é nem a igreja. É Deus que corrige os seus erros. É Deus que molda você à imagem e semelhança dele. Quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 8, a gente vai entender que Deus nos predestinou para sermos conforme o Filho dele. Mas quem é que faz esse conforme? Ele. Ele que nos prepara, Ele que faz aquilo que precisa. Seja autêntico, seja quem é. Pais, parem de tentar fazer seus filhos entrarem numa forma de crente. Muitos pais se enganam achando que seu filho é crente e seu filho não é crente. Por quê? Porque você colocou ele numa forma para que ele viesse na igreja de um determinado jeitinho. Aí você começa a acreditar que ele é crente, mas ele não teve a experiência de conversão em Cristo Jesus. Cristo não é real para o seu filho ou para a sua filha. Não adianta nada. Pode estar aqui na frente cantando, pode estar tocando, pode estar até pregando, mas Cristo não é real para ele, não é salvo. Quantas pessoas entregam suas vidas a Cristo depois de 40, 50 anos na igreja, mas sempre viver a vida na forminha de crente? Não tenha medo do seu filho ser autêntico. Não tenha medo dos erros do seu filho e da sua filha. Porque esses erros podem te ajudar a entender se eles já conhecem ou não Jesus Cristo. Tenha medo deles não conhecerem Jesus de verdade. Tenha medo deles já terem batizado e não saberem realmente quem Cristo é. Isso você deveria ter medo. Porque está indo para o inferno mesmo participando da igreja. E a você, olhe-se no espelho. Verifique o seu próprio coração. Deus habita nele mesmo? Você sabe de verdade quem Jesus é? O que ele fez por você? Você crê nisso de verdade? Não seja uma imitação. Davi nos mostra que Deus nos deu dons e talentos e habilidades. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo é formado de muitos membros. Sua habilidade é importante. Seu talento é importante. Você é importante porque você é parte desse corpo. Se alguém arrancar o seu dedo, você vai sentir falta dele. Nós temos o péssimo hábito de às vezes achar e dar valor a algumas coisas. Muita gente dá valor só ao pastor porque ele prega, ou ao grupo de louvor porque aparece muito. Aí eu falo pro pessoal assim, tira a zeladora da igreja. Quanto tempo vai demorar para a gente não suportar mais estar numa igreja suja? Tira a zeladora da igreja, deixa de mim. Rapidinho todo mundo vai lembrar. Vocês lembram como era a igreja ser um ministério infantil? O culto todo, pai e mãe correndo para lá e pagar com o filho? Só que agora tem o ministério infantil, a gente esquece que ele existe. Porque nós somos tão egoístas que a gente começa a achar que aquelas coisas que acontecem na igreja, igual lá, sonoplastia e som. Muita gente acha que não é tão importante. Muita gente acha que assim, gasta-se muito dinheiro, uma coisa que não é importante, até ele errar lá em cima. Quando ele errar lá em cima, vem aquela microfonia e todo mundo começa a falar assim, nossa, todo mundo olha para trás, todo mundo lembra que existe. Seus talentos são importantes para Deus. Não espere o reconhecimento das pessoas. Entenda que Deus quer usar você como você é. Ele te chamou como você é. Ele tem propósito e missão para você como você é. Para o reino dele, da forma que você é. Não importa se você é tímido ou se você é expansivo. Não importa se você é a pessoa que abraça muito ou a pessoa que abraça pouco.
Importa se você realmente usa esses dons e talentos para isso. Tem um irmão que eu conheci em Pinheiros, na igreja ele é super quieto. Ajuda em muita coisa, mas eu sou super quieto. Passou um tempo eu descobri o seguinte, ele tem uma roça, como muita gente em Pinheiros tem. E ele já levou Jesus a um monte de gente na roça. E um dia eu falei assim, tá, isso não entendo, fulano é tão quietinho, você vai. Estava conversando com a esposa dele. Na roça que ele está trabalhando, o pessoal que ele contrata, ele passa o dia inteiro falando de Jesus. Ele evangeliza todo mundo que trabalha com ele. E evangeliza lá, capinando junto. Quando ele está trabalhando, ele vai aproveitando para as coisas que estão ali para falar de Jesus para a pessoa. Você acha que ele não é importante? Ele é muito importante. Nós participamos de uma igreja que tinha um coral lindo. E tinha uma irmã que algumas pessoas, por causa da soberba, começaram a perturbar o ministro de música até ele tirar aquela irmã. Essa é uma história que eu nunca mais vou esquecer, porque tempos depois o coral quase acabou. Com pecados que estouraram, com brigas, com um monte de coisa. E Deus permitiu que se descobrisse o seguinte, aquela irmã sustentou aquele coral em oração. Ela não era a que cantava melhor. Na verdade, ela cansava de se perder nas músicas. Muitas vezes ela ficava com a pastinha para lá e para cá e já nem sabia onde é que estava a música. Mas o ponto-chave que Deus colocou lá naquele coral é porque na oração ela fazia diferença na vida de todo mundo. Não se importe com que as pessoas vejam ou não vejam a diferença que você faz. Deus vê a diferença que você faz. Deus foi quem te chamou, Ele quer usar as suas habilidades. Assim, o outro lado também é verdadeiro. Não dê muita importância a elogios. Porque quando você errar, as outras pessoas te elogiam e vão te criticar. Se você der importância demais a elogio, importância demais a opinião dos outros, quando elas te criticarem vai doer forte. Porque você mesmo deu importância exagerada ao elogio que as pessoas fazem em você. Dê importância a Deus, porque Ele permanece sempre mesmo. Então eu pergunto, você sabe quais são os seus dons e talentos? Você conhece as suas armas? Davi sabia as armas, ou seja, os dons e talentos dele. No caso da guerra, a arma dele diz assim a Bíblia para a gente, verso 49 e 50. Retirando uma pedra do alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu a testa do filisteu. De tal modo que a pedra ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. O rei ofereceu a Davi a armadura, ofereceu a Davi a espada dele. Davi olhou e falou assim, quer saber? Eu não sei mexer em nada disso. O que eu sei usar é funda. Foi lá, escolheu as pedrinhas, pegou a funda e foi para cima de Golias. Funda é um instrumento de guerra. Às vezes a gente olha aquele negócio e pensa na tiradeira de passarinho. Funda, inclusive, nem é uma tiradeira daquela que segura o negócio, não. Ela gira. Quando a primeira vez que eu estudei esse texto, que eu fui estudar sobre a funda, a gente descobre o seguinte: os fundeiros eram muito mais letais que os arqueiros. No filme é mais bonito ver os arqueiros, mas a história mostra que os fundeiros, aqueles que usavam a funda, eram muito mais letais que os arqueiros. Eles acertavam mais, eles matavam mais, eles eram muito mais precisos que os arqueiros. Eu não sei como, porque para mim é muito estranho aquele negócio que você roda, solta a pedra e põe. Se fosse pelo menos a tiradeira assim, era um pouquinho mais fácil. Mas eles eram letais. Roma, tempos depois, Roma vinha ganhando todo mundo. Ela chegou numa ilha que agora eu esqueci o nome e encontrou uma tropa de fundeiros. Quando eles conquistaram a ilha, imediatamente eles colocaram aquele povo a guerrear por eles, porque eles descobriram que aqueles fundeiros eram muito melhores que os arqueiros. Então Davi não era um menino bobo. O uso da funda era uma arma de guerra própria para matar. E os israelitas eram especializados nisso. Em Juízes 20, 15 e 16, você vai ver que os israelitas eram especializados nisso. E eles matavam a galera fortemente usando as fundas. Essa é uma questão importante. Mas esse texto aí me chama a atenção em outra coisa. Davi pegou 5 pedras. Por quê? Se Davi tinha um gigante para matar, que não é tão difícil de acertar, porque ele é grande, para que ele pega 5 pedras? Você sabe por quê?
Davi pega 5 pedras por prudência. O que acontece? E aí, quando você se conhece, você aprende com as suas habilidades. Se Davi tivesse com a armadura do rei e tudo mais, ele ia guerrear com a cabeça do rei, não com a dele. Como ele está guerreando com a dele, nas habilidades dele, ele observou o campo de batalha, como ele faria quando ele ia buscar o leão, quando ele ia buscar o urso e tudo mais. Ele usou suas habilidades. Golias, segundo o texto bíblico, lá em 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20, Golias chama as 4 irmãos. E com certeza os 4 irmãos de Golias estavam na guerra e eram gigantes. O que Davi fez? A regra é, se eu vencer, a gente venceu. Mas eu tenho certeza se vão cumprir a regra? Não tenho certeza. Então ele pegou outras pedras e guardou as pedrinhas. Se os irmãos vierem, eu estou preparado. Quando você sabe quem você é, você se prepara para todas as situações. Quando você usa as suas habilidades, você se prepara para situações, porque você conhece suas habilidades. Você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Quando você tenta usar a habilidade do outro, você se perde. Porque você não sabe até onde a habilidade do outro é boa ou não é boa. Ela parece algo para você, mas você não conhece de verdade. Davi se precaveu a vir os irmãos de Golias para a guerra. Ele se equipou e se preparou para as possibilidades que poderiam acontecer. Então ele estava completamente preparado. Quarta verdade, tem uma base forte. Agora eu quero deixar claro para você o grande segredo da vitória de Davi. A base de vida de Davi não é apenas vencer Golias, mas para se tornar o rei que ele se tornou. A mesma base que você deveria usar para vencer os gigantes da sua vida, as dificuldades da sua vida. Verso 37 de 1 Samuel 17 diz: o Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Disse diante de Saul, Davi. E aí Saul diz para ele: vá, que o Senhor esteja com você. Davi explicou a Saul sua tática de guerra. Sua tática de guerra é uma só: eu confio em Deus. Eu só posso ter a vitória se Deus me der. Eu vou fazer toda a minha parte. Eu vou usar todas as minhas habilidades. Eu sei das minhas habilidades. Eu sei mexer com a funda. Eu tenho a minha espada de pastor. Eu tenho o meu cajado. Isso é a minha habilidade. E eu vou usá-la. Mas eu só vou ter vitória real se Deus me der a vitória. Porque mesmo tendo toda a minha habilidade, se Deus não me der a vitória, eu vou morrer. Essa é a base completa de tudo que Davi fez. Tanto que diante de Golias ele faz a mesma coisa. Vamos lá, verso 45 em diante. Você vai ver que Davi diz assim: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por causa da espada, não é por causa da lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele vai entregar todos vocês em nossas mãos. Davi resume: não é a lança, não é a espada, não é a minha habilidade, não é a habilidade do povo, é porque o Senhor entregará você nas minhas mãos. Davi luta pela fé que tem em Deus, a segurança que tem em Deus. Então para ele, o tamanho e a habilidade de Golias não importa. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do inimigo, não importa o quão difícil ele seja. O que a gente pode dizer é que aquela pessoa como Davi tem essa certeza vinda da fé, porque quando eu tenho fé, eu me torno alguém de Tandera, eu tenho visão além do alcance. Eu consigo enxergar além do que os outros enxergam. O detalhe do texto é que ele coloca: hoje Deus vai te entregar, vai entregar o seu exército. E ele acrescenta: e toda a terra saberá que tem Deus em Israel. Eu não estou guerreando para me mostrar para ninguém. Eu não estou guerreando porque eu sou melhor do que os exércitos. Eu estou guerreando porque eu tenho certeza que Deus assim o quer. Porque Deus não aceita afronta. Porque Deus me dará a vitória. E principalmente, eu
estou guerreando porque a minha vitória será um testemunho para toda a terra que há Deus em Israel. A sua vitória deveria servir de testemunho de que há Deus na sua vida e nessa igreja. Deus nos concede a vitória para o nome dele ser exaltado. Davi repete então, não é por espada ou por lança, é o Senhor que concede a vitória, porque a batalha é do Senhor. É o Senhor que vai entregar vocês nas minhas mãos. Davi foi lutar contra Golias, mas o exército de Israel tremeu diante de Golias. Ninguém esperava vencer Golias. O que Davi então enxerga? Davi, inclusive, na fala dele, ele não enxerga apenas Golias derrotado. Ele diz que Deus entregaria todo o exército filisteu derrotado. Ele chega muito além dos outros, por quê? Porque ele está olhando pelos olhares da fé. Ele enxerga o problema inteiro resolvido, não é nem só uma parte. Ele declara a vitória não sobre Golias, ele declara a vitória sobre todo o exército que está com Golias. E ele faz isso pela fé. Todo mundo tremeu diante do problema. Todo mundo tremeu diante do gigante. Ele enxergava a vitória pela fé. Nós dizemos que Deus não dá bênção pela metade. É mais uma das frases de efeito na igreja. Mas para Davi isso não era uma frase de efeito. Para Davi isso era viver. Ele tinha certeza que se Deus lhe desse a vitória, daria a vitória completa. Isso nos leva ao próximo passo. Em quinto, faça o que você tem que fazer, faça bem feito, não deixe dúvida. Versos 51 e 52 diz: Davi correu-se com esse pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra para seguir os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Hebron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Hebron. Davi já havia encravado a pedra na cabeça de Golias. Golias caiu. E algumas versões da Bíblia diz que Davi matou Golias com uma pedra, porque provavelmente Golias estava realmente morto. Só que nós estamos diante de um gigante que tomou uma pedrada e caiu. Resta dúvida: está morto ou não está morto? O que Davi faz? Ele pega a espada e corta a cabeça. Ele está dando um sinal a todo o exército dele, está com medo, mas também está dando um sinal aos filisteus: eu venci. Ele não deixou a vitória pela metade, ele não deixou dúvida. Muitas vezes nós fazemos as coisas e a gente para no meio do caminho, a gente não conquista a vitória completa que Deus tem para nós. Deus não dá bênção pela metade? Não dá bênção pela metade, mas nós muitas vezes pegamos a bênção pela metade. Nós deveríamos pegar a completa, fazer assim completa. Ele vai lá e corta a cabeça, e aí ele leva todo o povo com ele. Eles começam a matar o exército todo, porque ele também não precisava fazer isso. Mas ele foi lá e fez uma vitória completa para poder mostrar para vocês o seguinte: não volta, porque se voltar vai morrer todo mundo. É a diferença de você realmente ir lá e provar o que está acontecendo. A palavra de Deus diz para a gente em Eclesiastes 9:10: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Porque nessa cultura para onde você vai, não tem atividade, não tem planejamento, não há conhecimento, não há sabedoria. Tudo que você tem que fazer nessa terra, faça. Deus tem um propósito na sua vida, cumpra o seu propósito de forma completa. É igual ao aluno quando tem que fazer prova. Às vezes você fala: eu preciso de um 7, por que tu não tira 10? É uma mania que nós temos de ser mediano. É uma mania que nós temos de buscar um negocinho: vou fazer o que eu preciso. Só que é o seguinte: estudos mostram que você sempre estará abaixo da sua meta. Raramente você vai atingir sua meta. É por isso que a maioria dos alunos que precisam de 7 na prova, e ele estuda para tirar 7, ele vai tirar menos de 7, ele vai ficar reprovado em recuperação. Porque se ele tivesse tirado 10, talvez ele tirasse o 7 que ele precisava. Porque é natural que você nem sempre chegue no 100% que você está tentando. Muitas coisas podem te impedir disso. Logo, mire mais alto. Mire mais alto. William Taylor disse para a gente: pense
grandes coisas para Deus, faça grandes coisas para Deus e Deus te abençoará com grandes coisas. Nós temos uma mania, fomos criados para ter uma mania de pensamento pequeno, de pensamento mediano, de fazer sempre um pouquinho, de nunca explorar o máximo do nosso potencial. Nós temos medo de ser invejados pelas pessoas, temos medo das pessoas falarem mal da gente pelas costas, e a gente vai parando. É difícil, é difícil. Você acha que não tem vontade às vezes de fazer? Tem hora que tem vontade de a gente se parar, tem hora que é difícil se encarar. Um dos projetos que nós fizemos esse ano, que nós estamos aqui na igreja, eu só não vou dizer qual para vocês não identificarem. Um desses projetos que os bispos estavam de frente, entre as muitas críticas que a gente recebe, e é engraçado que a maioria das pessoas acha que fala mal da gente não fica sabendo. E aí algumas pessoas estavam falando mal, inclusive de algumas coisas de música e tal que a gente estava fazendo. Você acha que me deu vontade de parar? Deu. Você acha que já tem um ou outro projeto da igreja que eu já não mandei até isso parar? Mandei. Tem projeto que a gente não fez. Porque eu também sei que não é fácil conviver com críticas. E tem hora que elas cansam. Tem hora que a fofoquinha cansa. Mas se você viver com medo das fofoquinhas, se você viver com medo das críticas das pessoas, você vai cansar e não vai atingir o seu potencial. Você não vai cumprir o que Deus tem para você. Sua família não será tão boa quanto Deus tem para você. As pessoas elas vão buscar o que elas gostam. Às vezes elas vão te criticar porque o seu sucesso está incomodando elas. Lembra que um dos mensagens eu mostrei para você? Que o irmão de Davi criticava eles, eu fiz um paralelo entre os dois. O sucesso, a forma de Davi, lembrava o irmão dele que ele era fracassado. Às vezes você não precisa fazer nada contra a pessoa, não. O seu sucesso já faz a pessoa ficar incomodada. Outras vezes a pessoa quer ela ganhar em cima de você. Eu me lembro quando eu era novo, e ainda era muito bobão nessa área, eu namorava uma menina. E aí eu tinha alguns amigos que falavam sempre mal da minha namorada. E tinha um especial que falava, caçador, menina feia, a menina isso, a menina aquilo, só essa menina faz isso. E ele criticava ela muitas vezes. E como era um grande amigo meu, ele conseguiu me influenciar. Ele era mais velho, era mais novo, uma das minhas primeiras namoradas. E ele conseguiu me influenciar até eu terminar com a menina. Uma semana depois, quem estava namorando com ela? Me senti idiota. Aprendi a lição também. Falei, ninguém faz isso comigo de novo. Às vezes a pessoa está criticando o que você faz, ela está criticando aquilo que você é, porque ela queria ser você, ou ela queria o que você quer, ou porque você está conquistando aquilo que ela quer. E ela não sabe como ganhar, então ela acha que te derrubando ela vai vencer de alguma forma. Cuidado, cuidado. Confie naquilo que Deus te deu. Meu propósito de Deus é sim. E sim. Às vezes a pessoa que vai fazer isso é, infelizmente, alguém muito próximo a você. Alguém que você considera amigo, ou às vezes um parente. Infelizmente, alguém próximo a você. Cuidado. Às vezes a pessoa... E tem pessoas também que vão fazer isso com você, não é nem por maldade. Eu não vou aqui dizer que tudo é feito por maldade. Nem sempre por maldade. Por exemplo, muitos casamentos acabaram por conselho de pai e mãe. Mas se a Valentina falar que a Arélia precisa largar o robledo, você acha que ela vai falar por maldade? Não, é porque talvez, por algum motivo, ela acha que o robledo está fazendo mal à filha dela. Qual é a tentativa dela como mãe? Proteger a vida dela. E às vezes ela pode escolher a maneira errada de fazer isso. Existem várias maneiras de fazer. Eu vi muitos pais dando conselhos errados a seus filhos, porque a sua maneira de proteger seu filho era superior a entender que ele tem a vida dele, que ele precisava ser só, às vezes, ajudado, que ele deveria vencer o problema. Muitos filhos crescem sem condição de vencer problemas, porque os pais são superprotetores. Não quer deixar o filho quebrar a cara, mas às vezes ele precisava quebrar a cara para poder aprender. Outras vezes os pais deixam quebrar a cara demais, que deveriam ter aconselhado. Não é fácil. Siga o que a Escritura coloca. Dê o seu melhor para honrar a Deus. Quando você dá o seu melhor, assim você honra a Deus e é assim que você demonstra a sua fé. Por último,
Não espere reconhecimento das pessoas. Mantenha-se humilde e confie em Deus. Verso 55 a 58 diz: quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? E Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou diante de Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, jovem? E ele respondeu: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Primeiro que eu sempre leio esse texto, eu acho que Abner e Saul estavam de zoação. Porque Davi já tinha tocado harpa no rei, Davi já tinha ido como escudeiro, Davi já tinha se apresentado para várias coisas, e no entanto ele faz tipo de pergunta. Beleza, ok. A grande questão que nós temos aqui é: você não tem que esperar reconhecimento das pessoas. No fundo, as pessoas não sabem realmente quem você é. Elas não conhecem de verdade as suas habilidades. Elas não sabem se você é ou não é capaz. Elas não sabem do seu potencial. Quem sabe é Deus. Esperar que as pessoas te reconheçam é fracassar. Vai te levar ao fracasso. E outra, esperar que a pessoa te reconheça também significa que ela tem que estar bem. Porque às vezes a pessoa está te criticando porque ela mesma não está bem, ela está de mal com o mundo. E aí você leva isso para cima de você. Quando você fizer algo muito bem feito e as pessoas vierem te engrandecer, não se engrandeça. Mas olha o que Davi fez. Saul perguntou quem era filho. Quem é você? Davi podia ter respondido: sou escudeiro, eu faço isso, eu toco harpa, eu sou pastor, eu parará. Ele podia ter montado o currículo todo. Ele só respondeu a pergunta: sou filho do teu servo Jessé. Ele tinha acabado de matar o gigante. Ele sabia da promessa de casar com a filha do rei. Ele nem cobrou, mas ele sabia da promessa de casar com a filha do rei. Ele sabia, estava todo mundo ovacionando ele, todo mundo cantando o nome dele. Eu sou filho do teu servo Jessé. Sou apenas um servo. Filho do teu servo. Os outros estavam elogiando ele. Ele não estava engrandecendo a si mesmo. Até porque ele lutou em nome de Deus, não em nome de si mesmo. Quando eu luto em nome de Deus, quando eu faço as coisas em nome de Deus, quando eu faço um ministério em nome de Deus, quando eu faço as coisas na minha casa em nome de Deus, Deus recebe a honra e não eu. Eu não preciso dessa honra. Você sabe por que, apesar de ser um ponto que eu sou diferente de muito pastor, é ceder o meu púlpito para outros pregarem? É porque eu não preciso estar aqui na frente para todo mundo ficar olhando. E eu gosto de poder dar oportunidade a Dani, ao líder, qualquer um que queira trazer a mensagem de Deus. E se quiser, eu dou oportunidade, depois avalio o que fez e dou ajuda para poder crescer. Porque isso é legal. E porque o meu tempo vai passar, eu tenho que preparar outros que continuem até que Jesus volte. Eu aprendi que formar heróis é muito melhor do que ser herói. Uma coisa que me traz alegria quando pessoas da minha igreja começam a ser convidadas para fazer coisa fora. Não precisa ser eu convidado. Porque se alguém da minha igreja está sendo convidado é porque o trabalho está sendo reconhecido, aquela pessoa está crescendo. Mas, querido, você não vai encontrar isso sempre. Você vai encontrar muita gente que não vai querer que você cresça. Então você precisa confiar em Deus. E precisa parar de esperar a aprovação das pessoas. Só tem uma aprovação que você precisa esperar. Aquela que quando você morrer e estiver diante dele no juízo, você ouça: servo bom e fiel, aleluia. Vem agora para poder morar com seu Senhor. Essa é a única aprovação que importa. Não adianta você ser aplaudido e aprovado por todo mundo aqui nessa terra. E quando chegar no céu, Deus dizer: não te conheço, aparta-te de mim. Você terá perdido a única e verdadeira aprovação que realmente importa, que é a aprovação eterna de Deus. Então, para a gente terminar, fazer um resumo, esse texto é visto em 3 camadas. A primeira delas é essa que a gente conversou. É a luta entre 2 guerreiros, Davi e Golias. Nessa luta a gente viu alguns princípios. Tenha coragem para enfrentar os gigantes da sua vida. Confie na preparação que Deus te deu. Seja original. Não imite ninguém. Tenha uma base forte, ou seja, tenha fé real em Deus. Faça o
porque tem que ser feito muito bem feito. E não espere reconhecimento das pessoas. Deus te honrar, basta. Honrar a Deus, basta. E a honra que Ele te dá também basta. Minha graça te basta. O que Ele te fornecer basta. Há uma segunda camada. Esse texto nos lembra que essa é uma batalha de duas nações. Uma nação está batalhando contra o seu inimigo. Essa batalha, no âmbito geral da revelação de Deus, nos lembra da batalha da grande nação, a igreja, contra o seu inimigo, o diabo. O diabo, eu já expliquei para vocês, não é inimigo de Deus, é inimigo da igreja. Ninguém consegue guerrear contra Deus. Deus é único e acima de tudo. Então o diabo guerreia contra a igreja, ele guerreia contra você, ele guerreia contra a sua alma. E esse texto mostra que a igreja não consegue vencer o diabo. Ela precisa de alguém que lhe dê a vitória. Davi foi o ungido de Deus enviado para poder vencer o gigante. Jesus é o ungido de Deus enviado para dar a vitória à igreja de Deus. E nessa camada ainda de redenção, na terceira camada disso, ela nos lembra de toda a história da redenção. Num terceiro plano, essa história é uma tipologia, ela é uma metáfora do que é a história da redenção. E o que é a história da redenção? Nós vemos no texto que o povo está diante de um inimigo que ele não pode vencer. O ser humano também está diante de um inimigo que ele não pode vencer, o pecado. Nós olhamos os casos do pecado. Os filisteus queriam vencer Israel e tornar Israel escravo. O pecado está o tempo todo lutando contra você e tentando transformar você em escravo. E alguns já são escravos dele. A luta da redenção é a luta da humanidade contra o seu inimigo, o pecado que o escraviza. O texto diz então que o povo tinha medo, o povo não conseguia vencer Golias. Ele não conseguia vencer o exército filisteu. E veio o ungido do Senhor, porque Davi havia sido ungido rei. E ele chega. Esse ungido vence na confiança em Deus. Ora, na guerra contra o pecado, Jesus veio ao mundo como o segundo Adão. E ele é o ungido do Senhor, porque é a presença do próprio Deus na terra. E ele vive uma vida na dependência de Deus, para vencer o pecado, porque ele morreu sem pecado. Então, ao contrário de Adão, que era nosso representante que pecou, e nós estamos nessa terra. Agora o nosso segundo representante vence o pecado, vive uma vida sem pecado. O ungido de Deus morre sem pecado e vence a morte ressuscitando sem pecado. Assim como Davi venceu Golias, Jesus vence o nosso inimigo, que é a morte, que ali é representada a morte eterna. E o ungido de Deus a vence, dizendo que agora nós seremos vivos. Assim como o povo depois foi glorificar Deus, que Davi diz: hoje saberão que a salvação vem de Deus. Deus entregará esse exército nas minhas mãos, para que todos saibam que a salvação vem dele. Jesus morreu para que todos soubessem que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação é dada pelo ungido de Deus. É a mesma batalha. E para sermos libertos, dependíamos de um ungido de Deus, que vence a batalha por nós, e aquele que crê nele passa a ter a vida eterna. A batalha de Davi e Golias vai muito além de você vencer as batalhas da vida. Vai muito além de você vencer os gigantes da vida e os problemas da vida. Ela nos lembra que o maior, o único, o verdadeiro inimigo foi vencido pelo ungido de Deus por nós. E se nós o seguirmos, como o exército depois segue Davi e sai vencendo o exército filisteu, se você seguir a este que é o ungido de Deus, você vencerá todo e qualquer problema, porque ele nos faz mais do que vencedores. E nos dará depois o reino eterno, libertos de todas as coisas. Nós podemos vencer os gigantes da vida, não porque somos fortes, não porque temos grandes habilidades, mas porque temos um Deus que nos dá a vitória e que enviou o seu ungido para a nação. Amém? Vamos orar? Pode vir. Se você tem algum gigante da sua vida, seja ele qual for, seja um pecado, seja a pessoa,
seja alguma dificuldade que você está passando, que você quer colocar diante de Deus, fica de pé no seu lugar, só para eu saber que você gostaria que eu orasse por você. E coloca diante de Deus aí, orando aí do seu lugar, e eu vou orar por você daqui. Mas você pode ficar de pé e nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos ajude a enfrentar isso, que nos dê a fé que dá vida. Muito obrigado, ó Deus, por um dia tu enviaste o teu Filho Jesus, o teu ungido, a morrer por nós naquela cruz. Muito obrigado, ó Pai, porque além de enviar o teu ungido, o Senhor enviou pessoas que nos falaram do teu santo evangelho. Ao longo da história, servos e servas do Senhor têm sido conduzidos pelo Senhor a levar a mensagem de salvação, e essa mensagem chegou ao nosso coração. Obrigado, Santo Espírito, porque nos vivificou. Obrigado pela salvação, pelo dom da fé. E eu peço, ó Pai, renova a fé em nossos corações. Aqui há pessoas de pé, ó Deus, pedindo ao Senhor, renove a tua fé em nossos corações, para que nós possamos enfrentar os gigantes que estão diante de nós, para que nós possamos ser instrumento nas suas mãos e possamos vencer os gigantes que estão diante de nós, mas também, Deus, glorificar o teu santo nome com cada vitória e levar outros a conhecer o teu nome, a conhecer, ó Deus, a fé que pode ter em ti, e assim, ó Pai, também vencerem os seus gigantes. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a ter uma carreira cristã realmente firmada na tua palavra, na frente, bem sucedida, que seja abençoada e abençoadora, e a chegar ao final, tendo vencido o principal gigante da vida, nós possamos ouvir, ó Deus, de ti, servos bons e fiéis entrem para viver a eternidade comigo. Abençoe cada família, abençoe cada coração. Eu coloco cada coisa que eu desço, cada um deles, ó Pai, tem um problema, tem alguma coisa para colocar diante de ti. Eu coloco no teu trono de graça, e eu peço a Deus que tu dê a resposta a cada um.